Quando eu terminar, eu compartilho com vocês aqui mesmo na comunidade. Bem, pessoal, para quem não me conhece, eu sou Guilherme Dornelas, tenho os meus 40 anos aí, experiência de mercado com mais de 20 anos em negócio, com planejamento comercial, vendas e marketing, né? Estou no mundo do Salesforce desde 2017, estudando bem. E hoje eu trabalho numa empresa parceira chamada Skyplanner, parceira da Salesforce. Então eu trabalho 100% com Salesforce, tá? Implementando, fazendo papel de BA, gerente de projetos e tudo mais. O Anderson está aí para corroborar com tudo que eu venho a dizer aqui. Por que do Lunch and Learn? Para quem não conhece, o Lunch and Learn é um evento particular meu mesmo aqui na comunidade. Essa é a comunidade Trailblazer de Vitória, Espírito Santo, admin, tá? O Lunch and Learn é um projeto pessoal para dar aulas curtas no horário do almoço, que é o horário que eu tenho disponível durante o dia. Eu, particularmente, tenho 2 filhos novos, né? Uma menina de 6 meses e um menino de 3 anos. Então, a parte da noite eu dedico 100% a eles. Por isso, a hora do almoço é bem interessante para a gente dar essas aulinhas. Dar aula e aprender ao mesmo tempo. Em alguns eventos eu convido algumas pessoas, a ideia seria fazer semanal, mas infelizmente com projetos grandes a gente acaba se complicando no horário de almoço, por isso que não está dando para dar uma frequência semanal nesse evento, tá? Mas assim que der eu volto ao semanal. Esse daqui já faz 1 mês que eu fiz o último, e foi com Stephen Church, quem não conhece, ele deu uma aula excelente de flows. Por que do CPQ? Eu vou falar hoje sobre CPQ porque atualmente a gente está com vários projetos de CPQ, especializei-me bastante em CPQ, já dei algumas aulas aqui para vocês, 4 aulas, 5 ao todo. Enfim, é uma ferramenta que eu trabalho com muita frequência. É uma ferramenta usada muito por empresas grandes ou empresas pequenas que usam uma precificação mais complexa, tá? Porque o Sales Cloud não atinge tudo que o CPQ faz. Então, o CPQ faz parte da Revenue Cloud, né? Hoje, a Salesforce divide a Revenue Cloud em 3, que seria o CPQ, o Salesforce Billing e o Subscription Management, ok? Então, hoje a gente vai falar mais do CPQ. Essas 3 ferramentas se complementam, porque o Price Rule faz parte de todas as outras 2 também, tá? Então, Price Rule com Lookup Query é uma coisa que eu vejo muita utilidade no dia a dia, principalmente quando você trabalha com mais de uma tabela de preço, ou preços complexos, ou promoções, etc. Tá? Então vamos lá, eu vou dar prosseguimento aqui na apresentação. Hoje vai ser exatamente isso. Lookup Query em regras de preço. Por que em regra de preços? Regra de preços é uma das ferramentas do Salesforce CPQ. E Lookup Query eu posso utilizar em regra de preço ou regra de produtos. Hoje vai ser somente sobre regra de preço pelo curto espaço de tempo que a gente tem, tá bom? Então, já me apresentei um pouquinho, eu sou gerente de projetos e consultor, sou líder dessa comunidade que vos fala, que vocês participam, se inscrevam, tá? Na Trailblazer Community Group de Vitória, em todas as outras do Brasil, deem uma força aí. Tenho 5 certificados, inclusive de Salesforce PQ Specialist, tá? Sou mentor da Trailblazer, mensalmente eu tenho um mentorado pela própria Salesforce, e mais de 15 anos aí em experiência de vendas, marketing e planejamento estratégico, que foi toda a minha carreira. Bem, falar um pouquinho de regras de preço. Essa é uma apresentação, eu já compartilhei antes, só complementei com algumas informações de Lookup Query, tá? As regras de preço podem atualizar dinamicamente os preços dos produtos quando os critérios definidos forem atendidos. Aqui está bem ampla essa explicação, porque regra de preço, quando você começa a trabalhar com ela, você a aplica em muito mais do que somente produtos. Você pode alterar a cotação, pode alterar itens de linha da cotação, as próprias subscriptions geradas em produtos MDQ, enfim, você faz muita coisa dentro da regra de preço que se limite nos objetos quote, né, que é a cotação, product option e quote line. Só que esses objetos levam para outros tantos objetos como order product, subscriptions, etc. Tá bom?
Então, ao invés de eu usar um flow, por exemplo, eu posso usar a regra de preço para fazer essa automatização. A regra de preço somente existe no CPQ, Billing e Subscription Manager, ok? Não tem no Sales Cloud, por exemplo. Também pode autorizar qualquer linha da cotação ou própria cotação dada no cenário. Elas podem definir uma caixa de seleção na cotação, quando o desconto de linha da cotação exceder um determinado limite, e até exigindo a aprovação da cotação. Então, alguns exemplozinhos básicos, tá? Regra de preço, como é que ela se divide? Para quem já viu essa aula, está acostumado. Mas eu vou frisar um pouquinho do porquê dessa aula de hoje de Lookup Query com regra de preço. O objeto regra de preço, ele se relaciona diretamente com o produto, consultas de pesquisa, que é o Lookup Query que a gente vai falar hoje, condição de preço e ação de preço. Ou seja, eu posso utilizar condição de preço e consulta de pesquisa para essa condição de preço e ação de preço, tá bom? Então, o que eu posso fazer? Utilizar apenas ação de preço e consulta de pesquisa ao invés de condição de preço. Eu posso pular esse caminho de criar uma condição de preço específica para uma regra de preço. Eu uso uma condição de pesquisa, quem utiliza o PROC-V do Excel, por exemplo, é basicamente isso que o Lookup Query faz. Eu não preciso criar um monte de campo de referência no objeto que eu estou trabalhando para puxar alguma informação de outro objeto. A regra de preço faz isso com o Lookup Query, tá? Então, dentro do objeto de pesquisa, de consulta de pesquisa, Lookup Query, eu tenho o objeto para pesquisa, que é o meu objeto customizado, tá bom? Então, se eu utilizar uma consulta de pesquisa, Lookup Query, eu preciso de um outro objeto para me referenciar, para puxar informação. Ou seja, qual informação eu vou utilizar numa ação de preço que eu vou tomar ou numa determinada condição de preço. Beleza? Além disso, eu tenho a variável de resumo, que hoje a gente não vai aplicar. Passando aqui, vou voltar na tela para ver se vocês estão ouvindo. Está todo mundo ouvindo? Tudo legal, né? Que eu estou na apresentação aqui, hoje eu estou só com uma tela. Se eu me confundir, me fala. Ok, Igor, obrigado. Bem, vamos lá. Aqui, o escopo e evento de regra de preço. A regra de preço, como todo o CPQ é dado, assim, a regra de preços ou regra de produtos, ele se divide em calculador e configurador. O que isso quer dizer? Eu tenho um escopo que eu vou rodar essa regra de preço onde? Na calculadora do CPQ ou no configurador. O configurador é onde eu seleciono os produtos. A calculadora é depois que eu já selecionei os produtos, eles estão ali aparecendo num Visual Force Page próprio do CPQ antes de eu salvar a cotação. Então, eu adicionei os produtos aqui no configurador e fico na calculadora para editar algumas coisas nele. Então, ela roda ou aqui, ou no configurador, ou na calculadora, ok? Então, eu escolho esse evento quando eu estou criando a regra de preço. Quando vai rodar dentro da calculadora? Antes, após, durante ou inicialização da calculadora ou do cálculo em si, tá? Porque quem conhece CPQ tem um botãozinho lá de calcular. Então, antes de calcular, é logo quando eu entro na calculadora. Após de calcular, é o último evento de cálculo realizado. Ou durante o cálculo, que aí eu posso colocar uma ordem de cálculos, né? On calculate em inglês. Quando eu faço vários cálculos, eu posso ordenar os cálculos primeiro. Por exemplo, uma DRE é composta por custos fixos, custos variáveis e depois vem os descontos. Então, eu posso criar uma regra de preço para jogar o custo fixo, aí na ordem 2 o custo variável, e na ordem 3 diminuir algum desconto e no final outra regra de preço para jogar o preço final, ok? Inicialização, como o próprio nome diz, é o iniciar o calculador. Posso ordenar em todos esses eventos. Então, eu tenho o evento e tenho a ordem dentro do evento. Configurador, quando eu estou editando, adicionando produtos, é ao salvar ou editar. Ou seja, eu posso adicionar todos os produtos, rodar alguma regra de preço quando eu clico em salvar, ou no momento que eu estou adicionando, já roda alguma regra de preço. Beleza? Vamos em frente. Aqui eu explico um pouquinho mais, tá? Vou disponibilizar isso para vocês, mas é basicamente o que faz, como eu expliquei anteriormente. As condições das regras de preço. Condições,
eu tenho condições simples e condições avançadas, que todo o Salesforce trabalha com isso hoje em dia. Se você for criar um flow, você vai ter a condição personalizada ou a condição simples, ou, né? E o personalizado você configura, quero que rode a regra de preço dado a condição 1 e 2, ou a condição 3, se ela for atendida. Então, você pode utilizar essa lógica de configuração de regras para condições atendidas dentro da regra de preço, beleza? Passando aqui, os campos adicionais dentro da regra de preço são ordem, objeto de pesquisa e produto. Vou mostrar agora para vocês. E em relacionamentos, condições de preço, lookup queries e ações de preço. Então, vamos para a prática. Vou parar o compartilhamento do PowerPoint. Alguém tem alguma dúvida ali nos slides? Passei bem rápido mesmo para a gente ir para a prática, tá? Eu vou fazer um pouquinho diferente hoje. Vou compartilhar o link para vocês de um Trailhead que fala exatamente do que a gente vai falar aqui hoje, tá? Tá aí no chat para quem quiser acompanhar. É bem bacana, é um módulo bem simples de ser resolvido. Em 15 minutos você resolve, que é o tempo que eu vou tomar para fazer aqui. Bem, compartilhar a tela novamente. Vamos lá. Eu tenho aqui dentro do CPQ, como todos podem ver, esse é o Salesforce com o CPQ, tá? Quem ainda não criou uma organização dev, quem não conhece o CPQ, cria lá uma organização dev com o CPQ, que é bem interessante para lidar com todas essas regras, todos esses objetos novos que o CPQ lhes traz. Então, vamos lá. Eu tenho dentro do CPQ, como eu disse, regra de produtos, regras de preço, variável de resumo, agenda de desconto e etc. O que hoje a gente vai tratar são regras de preços, tá? Regra de preços. Então, eu já criei aqui para a gente não perder muito tempo. Eu vou explicar o que eu fiz, de acordo com o módulo que eu acabei de compartilhar com vocês. Esse módulo traz para a gente o seguinte. Eu tenho algumas configurações na conta mesmo, um account aqui que eu vou selecionar. Vamos partir para a conta, tá? Eu vou trabalhar com essa conta aqui, ó, Milwaukee, ok? Que é uma conta aqui no Salesforce, que dentro dela eu tenho duas configurações que vão rodar dentro da regra de preço dada pelo Lookup Query, tá? Então, o que esse módulo traz para a gente? Qual o segmento, qual o produto, qual o SLA e qual o preço. Você lembra do tópico do evento? Eu falei, a gente pode otimizar a tabela de preços trabalhando com o Lookup Query em um objeto customizado. Eu não preciso de ter uma tabela de preço para cada preço específico. No Sales Cloud, o que a gente teria que fazer para atender essa condição aqui? Eu teria que criar vários produtos distintos, né? Um netbook bronze, netbook silver, netbook gold, e aí disponibilizar um catálogo de preço diferente dada o segmento da conta. Então vamos olhar para cá, esse daqui é o segmento da conta, esse é o produto que eu vou cadastrar no CPQ, tá? Esse é o SLA do produto, beleza? E esse é o preço dado os atributos do produto e da conta que eu estou selecionando. Então, se eu for vender um netbook para uma empresa que é do segmento de educação e o SLA desse netbook é bronze, o preço vai ser 490. Ok? Se eu for vender para uma empresa de saúde, um netbook bronze vai ser 495. O preço varia de acordo com o segmento da empresa. Lá no Sales Cloud, eu teria que criar um flow ou criar várias tabelas de preço, catálogos de preço, como eu falei. Aqui não. A gente pode simplesmente copiar essas informações no Excel, né? Todos os parâmetros e atributos que eu quero, subo como um objeto customizado, que é o que eu fiz aqui, olha. Se a gente for aqui, este é o objeto customizado que foi criado. Eu tenho um campo para cada parâmetro que eu acabei de mostrar para vocês. Então, a indústria, né, que é o segmento, desculpa, o produto, o SLA e o preço.
Então, é um objeto customizado simples. Se a gente editar esse objeto, ele vai estar só com esses campos mesmo. Referenciando ao produto, pode ser lookup ou pode ser texto, tá, gente? Aqui está como lookup. Então, se eu for em campos de relacionamento, eu tenho lá segmento, preço, produto e SLA, que são os 4 campos personalizados que eu criei. O nome a gente pode colocar numeração automática ou qualquer que seja o nome. Ponto importante. Eu não posso ter atributos iguais com preços diferentes. Por quê? Como o PROC vê no Excel, se eu utilizar atributos iguais com preço diferente, o primeiro que ele vai pegar é o primeiro preço da sequência que ele faz, tá? Então, não funciona. Você tem que ter um atributo por produto e um preço específico, tá? Eu não posso ter a educação, um netbook, SLA bronze, 490 e outro preço de 450, por exemplo. Ele não vai achar. Então, tem que ter uma linha específica para cada um. Se você quiser mudar o preço desse cara, é só editar o preço aqui nesse objeto customizado. Então vamos para a regra de preço, como é que ela funciona com o Lookup Query, tá? Então para criar uma regra de preço, eu clico em criar. Alguém tem alguma dúvida aí? Não, né? Ok. Então eu vou criar uma regra de preço. Quando eu clico em criar, entra na telinha da regra de preço. Seguindo o módulo, eu coloquei exatamente o nome que está para criar a regra de preço aqui, tá? O que a gente vai fazer? Vai fazer isso daqui funcionar. Eu tenho somente um produto Netbook e Netbook Pro. E aí as configurações da conta e do produto estão aqui, beleza? Então eu vou lá criar o objeto customizado. O objeto customizado já está criado. O evento, como eu disse, quando eu crio uma regra de preço, eu tenho que colocar o escopo de avaliação, que é calculadora ou configurador, beleza? Que é aquele lá. Se eu já selecionei os produtos, onde vai rodar essa regra de preço vai ser na calculadora. Se eu ainda não selecionei, estou selecionando, vai ser no configurador, beleza? Neste caso, como a gente está trabalhando com atributos e com informações da conta, recomendável é a calculadora, apesar de funcionar também no configurador. Condições atendidas todas, eu não vou customizar aqui, depois eu mostro as condições que a gente tem. As condições são as regras, as consultas de pesquisa, tá? Eu posso condicionar também as consultas de pesquisa, nesse caso. Então, quando o evento da calculadora, eu selecionei calculadora, então quando vai ser o evento? No cálculo, ok? Se eu tivesse selecionado o configurador, eu teria que escolher o evento do configurador, no salvamento ou na edição da cotação. Beleza? Se eu tenho mais de uma regra de preço, por exemplo, se eu tenho uma regra de desconto, depois dessa regra de preço aqui, primeiro eu dou o preço, porque eu vou trabalhar com essa regra de preço dando aquele preço escolhido. Tá? Eu vou trabalhar com esses preços da tabelinha, ok? Se eu tenho uma regra de preço para jogar um desconto, eu tenho que ordenar. Então, essa daqui seria a ordem 10 e a próxima regra de desconto seria 20, no mesmo evento, ok? Ou eu seleciono um evento depois, after calculate, por exemplo, para rodar uma regra de desconto. Então, essa lógica é muito importante vocês determinarem. Como eu só tenho essa, eu acabei de criar essa organização, não tem nada. Então, a ordem aqui vai ser a primeira nesse evento, tá? Se tiver mais regras de preço sem a ordem de avaliação, vai rodar tudo junto. Então, entende-se que não há correspondência exata entre as regras de preço quando não tem uma ordem de avaliação. É como se fosse um flow, né? Um flow, você cria um flow, 2, 3, 4 flows, qual é a sequência para rodar cada flow? Então, você tem que determinar dentro dele, tá? Aqui é a mesma coisa. Ordem de avaliação, produto. Eu não preciso do produto nesse momento porque eu não vou avaliar exatamente no produto. Eu vou avaliar em todos os produtos que estiverem contidos na cotação. E o objeto de pesquisa, que é o Lookup Query. Como é que eu faço isso daqui? Uma regra de preço, qualquer regra aqui dentro do Salesforce CPQ, esses campos não têm os valores cadastrados. Então, majoritariamente, você tem que entrar no campo, neste caso aqui é o objeto de pesquisa. O objeto de pesquisa eu tenho que colocar como valor do campo, para eu achar a regra de preço, lookup object que eu vou utilizar. Então, eu já coloquei aqui Industry Price.
ok? Exatamente o nome do objeto customizado que vocês estão utilizando, tá? Então lembrem-se disso, para não ficarem perdidos aqui. Então, já coloquei aqui que o objeto de referência vai ser o Industry Price, que está aqui, na edição dele, ok? Deixa eu até fechar para a gente não se confundir. Beleza? Outra coisa que eu tenho que fazer, referenciar as consultas de pesquisa. O que isso significa? Eu tenho 3 consultas de pesquisa aqui. Eu tenho o segmento da regra que eu vou rodar, o produto que eu vou pegar nessa tabelinha que eu criei e o SLA, beleza? O preço eu vou utilizar como ação, porque eu quero consultar vamos lá, na primeira consulta da pesquisa, tá? Eu vou entrar na 0 aqui, no caso, no index 0. Eu vou tipo de correspondência, eu tenho 3 tipos de correspondência para tratar no Lookup Query. Se você entra em inglês, é Lookup Query, tá? Então, o field value, o valor do campo, ou um campo estático, ou um valor de um atributo de configuração que eu tiver personalizado. Nesse caso, a gente está falando de valor de campo, porque eu estou utilizando um campo da própria cotação, beleza? Então, eu vou usar filtrar o campo da cotação que tem o account industry, o segmento da conta. Por que isso? Porque aqui dentro da cotação eu tenho o segmento da conta que é account industry. Esse campo ele vem da conta específica que eu selecionei. Então vamos entrar na conta aqui. Eu criei um campo fórmula para puxar qual é o segmento desta conta, tá? Então a gente entra aqui. Então, o setor, né, o segmento, está como healthcare. Então, esse campo aqui é o segment industry, que está lá, o industry, ok? Account industry, que eu registrei. Então, eu vou puxar qual o campo da cotação em si, que aí eu só fiz uma fórmula referenciando a conta, corresponde a esse cara aqui. Então, esse cara, eu tenho que igualar ele, não preenche mais nada, porque eu estou testando um campo, tá? O valor do campo, então eu não preciso configurar mais nada aqui, além da regra de preço que já vem como padrão do CPQ. Eu vou puxar do lookup object que eu acabei de criar. Então, esse campo da cotação tem que ser igual ao campo industry do meu objeto de referência, que é o industry price. Deixa eu abrir o industry price aqui. Então está aqui, ó. O segmento tem que ser igual a um desses aqui. Tem educação e saúde nesse caso, tá? Então, beleza, criei minha primeira condição. A regra de preço vai rodar e vai ver, ó, qual é o segmento, o setor dessa conta que eu estou rodando a cotação. Vai achar. Beleza. Então, vamos lá na regra de preço de novo. Somente isso, eu não filtro nada ainda, né? Por quê? Eu tenho vários preços aqui referenciados com outras condições, outros atributos, que é o produto e o SLA. Se eu não colocar mais nenhuma condição, nem vai funcionar ainda, porque eu tenho várias referências cruzadas. Então eu coloco outra, eu vou pegar o produto que eu adicionei na cotação. Então vamos lá na segunda condição lookup. Vou pegar o valor do campo do quote line, que é um objeto, tá? Você tem que sempre cadastrar aqui, nesse caso aqui, eu posso somente utilizar esses 3 objetos de objeto testado no Price Rule. Se você cadastrar outros objetos, como account, por isso que eu puxei um campo fórmula contendo o setor da conta para dentro da cotação, porque eu não consigo fazer uma referência à conta que está sendo utilizada na cotação, tá? Então, eu tenho que colocar campos fórmulas para puxar alguma informação que eu queira. Nesse caso, eu estou rodando um quote line. Qual a diferença de quote line para product option? Como eu utilizei a calculadora é depois de eu selecionar os produtos. O objeto dentro do configurador é o product option. Ele passa a ser quote line
a partir do momento que eu entro na calculadora. Ok? Então, se eu trabalhasse dentro do configurador, eu ia utilizar Product Option. Se eu trabalho aqui, nesse caso, na calculadora, é Quote Line. Então, qual a informação do Quote Line eu quero que corresponda ali na minha tabela referenciada? Eu vou querer que o produto seja o mesmo. Então, o nome do produto. Então, o campo de nome do produto está aqui, ó. É um campo até padrão do CPQ. Eu adicionei, tá? Campo testado, você pode adicionar quantos você quiser. O campo de nome do produto tem que ser igual ao nome do produto no objeto de pesquisa que eu estou referenciando. Veja que o objeto de pesquisa eu só configuro lá dentro quando eu cadastro a regra de preço. Eu não configuro em toda a condição que eu coloco, porque ele só vai utilizar um objeto de pesquisa para cada regra de preço, ok? Então, já tenho dois testes aqui, que é a indústria, o setor e o produto. O terceiro e o último seria o SLA, que dá uma condição mais específica de preço, né? Então, a consulta eu vou referenciar o mesmo processo. Vou pegar a conta, o SLA da conta, que seja igual ao SLA do meu campo de pesquisa aqui, o campo de SLA do meu objeto de lookup query, ok? Então, eu tenho 3 condições para serem atendidas para bater nesse cara que eu criei. Quando eu consigo essas condições, o que eu tenho que fazer? Aí eu posso fazer qualquer coisa que eu queira. Nesse caso, eu tenho aqui uma ação. Então, para você criar uma regra de preço, o que você tem que fazer? Você cria a regra de preço, escolhe a condição, o evento, o escopo e o evento, tá? Como eu mostrei, calculadora e cálculo, então por isso que eu tenho que usar sempre quote line quando eu quero referenciar ou uma ação ou uma condição. Se eu utilizar o configurador, é Product Option. Eu escolho isso, ou eu utilizo o objeto de pesquisa, ou eu utilizo as condições de preço. Nesse caso, eu estou utilizando o objeto de pesquisa. Posso utilizar os dois? Dependendo, sim. Se você quer que rode uma regra de preço para um produto específico, por exemplo, você pode colocar na condição de pesquisa e utilizar as consultas de pesquisa para jogar uma ação de preço. Então, você pode utilizar os dois. E, por último, você tem que determinar uma ação. A regra de preço foi criada e a ação tem que ser determinada. O que eu vou fazer se as condições forem atendidas? Eu determino a ação, que aí é como se fosse o update record lá no flow que você utiliza, o Process Builder, o Workflow. Você vai fazer uma ação. A ação neste caso, eu quero pegar o quote line, eu ainda estou na calculadora, pegar o quote line, eu quero atualizar qual campo? O list price, preço de lista. Lembre-se que o Salesforce CPQ, ele trabalha com price waterfall, né, a cascata de preços. Ele tem vários níveis de preço. List price é o primeiro. Quando você substitui o list price, o original price, o preço original fica fixo lá, mas não é exibido. Mas o preço de lista é como se fosse o preço de tabela. Por isso que esse evento de hoje que eu estou dando é como a gente utiliza mais de uma tabela de preço utilizando essa ferramenta do CPQ. Se aquelas condições forem atendidas, vejam que aquela condição, aqui dentro, eu só tenho preços específicos para 2 setores né, de contas. Se os setores forem distintos desses, essa tabela de preço não vai ser utilizada. Então, isso é muito bom. Aí eu utilizo a tabela de preço padrão do Salesforce. Qual vai ser a ação? Como eu já determinei um lookup query, a ação vai ser jogar neste campo de destino da quote line o campo de pesquisa de origem. Eu tenho que registrar aqui nesse objeto, tá? O nome do objeto é Price Action. Você coloca nessa lista suspensa de campo de pesquisa de origem o nome do campo que você quer pegar como referência. Ou seja, esse campo, eu quero que esse valor vá para o campo do quote line que eu determinei, que é o list price. E salva. Bem, dito isso, a regra de preço está toda feita. Eu vou mostrar a execução. Alguma dúvida até aqui? Está todo mundo quieto, então não temos dúvidas, né? Está todo mundo ouvindo aí, né? Tudo certo, gente? Falando bem. Beleza. Então vamos lá. Mostrando na prática aqui agora, tá?
Vou entrar nessa cotação da Milwaukee aqui. Eu selecionei uma cotação. Se vocês forem no módulo, vai ter essa cotação lá já criada no Salesforce. A Milwaukee é um account cujo SLA é Gold e o setor dela é de saúde, healthcare. Para adicionar produtos na cotação, eu vou em editar linhas. Esse botão é o padrão do CPQ, tá? Edit Lines. Vou aqui. Quando eu clico aqui, isso é bem interessante. Ó, aqui é a calculadora, tá, gente? Para quem não conhece, essa é a calculadora do CPQ. Então, o escopo de avaliação, quando eu coloco calculadora, é nessa tela. Quando eu coloco configurador, é aqui, ó. Quando eu clico em produtos, adicionar produtos, eu estou no configurador. Essa é a parte de seleção de produtos. Aí quando eu seleciono, vamos lá, selecionar o Netbook Pro, por exemplo. Netbook Pro, vou só selecionar ele. Ó, veja que o preço de lista padrão do Salesforce está 600 aqui. Vou selecionar ele. E aqui é a calculadora. Então, olha só, o preço de lista é 535. Por quê? Porque eu estou trabalhando com o produto Netbook Pro. Então, vamos lá no nosso objeto. Eu estou com o Netbook Pro, né? A outra condição atendida... Opa, calma aí, cotação. A outra condição é Healthcare, né? Que é essa conta Healthcare. Vamos lá no Healthcare. Netbook Pro, Healthcare. O SLA é Gold. Então, 535. Por isso que ele jogou o preço de 535 na minha cotação, porque todas as condições foram atingidas. Quando eu salvo, o interessante dessa Price Rule, utilizando esse objeto de pesquisa, ele não altera o preço posteriormente. Então vamos fazer um teste aqui agora. Ó. Eu tenho aqui linhas da cotação, deixa eu ver se veio para cá. Está aqui, ó. Eu adicionei um produto na linha da cotação, é o Netbook Pro, né? Preço 535. Viu que sobrescreveu o preço unitário de lista, que é o preço de tabela. Então, preço mesmo nem aparece aqui, ok? Porque ele sobrescreveu mesmo. Se eu for no meu objeto de quote line, eu tenho o preço original price. Pode ser até adicionado aqui para você saber o preço da tabela mesmo desse produto na tabela que foi utilizado. Então, vamos fazer o teste. Eu vou agora atualizar o SLA dessa conta, por exemplo. Vamos colocar ele como bronze. É gold, né? Beleza, atualizei o SLA. O que acontece com a minha linha de cotação? A cotação já está feita. Então, ele não vai atualizar aqui automaticamente, tá? Ele só vai atualizar no meu escopo de evento lá, o escopo e o evento, quando eu edito a linha da cotação. Então, vamos editar aqui, ó. Eu tenho o preço. Quando eu clico em calcular, ele vai reajustar o preço, tá vendo? Vai para 595. Essa é uma questão de segurança. Como o evento foi de calculadora, se eu selecionasse configurador, ele não atualizaria o preço nem aqui, somente quando eu adicionasse um produto novo. Então, eu posso manter dois produtos com as mesmas condições, com preços distintos, dependendo do evento da regra de preço que eu determinei. Então, é basicamente isso que o CPQ faz, tá? Então, eu tenho um novo preço, quando eu salvo, tá vendo o original price aqui, 600? Eu acabei esquecendo de mostrar, mas o original price fica fixo lá. E aí sim a linha da cotação é atualizada com o meu novo preço, sobrescreve o preço. Então, eu posso atualizar sempre com uma facilidade muito maior, né? Eu posso ir no meu objeto de pesquisa, objeto referenciado, atualizar preço aqui, nessa condição que eu coloquei 595, posso utilizar um preço maior, 750, por exemplo, vou colocar. Ao invés de editar o Price Book Entry, né, no Salesforce, atualizar a tabela de preço, enfim, é muito mais complexo se utilizasse o padrão do Salesforce. Eu edito. Calculo. Ele vai buscar o novo preço do produto que está 750 lá. E é assim que funciona. Salvei a cotação, o produto vai estar sempre referenciado. Certo? Eu acho que
esse é o ponto-chave. A gente consegue fazer muitas outras coisas dentro de um objeto de pesquisa com uma subida rápida de informações, né? No planilha do Excel, eu subo como novo objeto, utilizo ele como referência numa regra de preço. Pessoal, eu acho que cumpriu o objetivo dos 30 minutos e fazer 15 minutos uma regra de preço completa com lookup price ali, lookup query. O que vocês acharam? Estamos no tempo do almoço ainda. Vejo gente nova aqui, ó, Marcelo Boaventura, tudo bom, Marcelo? Dúvidas, gente? Muito bom. Legal. O próximo eu vou fazer com Product Rules, tá? Regras de produtos para vocês verem uma aplicação mais prática na configuração do produto. Então, são coisas distintas. Eu posso criar várias regras em massa utilizando apenas o Excel, subindo ali no objeto personalizado e não ter que criar registro por registro. Eu crio um objeto só para criar os produtos. Depois eu mostro isso. Mas esse objetivo foi cumprido. O Lookup Query é uma funcionalidade muito boa para vocês utilizarem descontos, atualização em massa de cotação, atualização em massa de quote lines, né? E porventura os product options, etc. Vai ficar gravado sim, Ana, com certeza. Legal, Carlos. Não conhece o CPQ, Jânio? Jânio, o CPQ é muito interessante. As principais funcionalidades do CPQ são regra de preço, regra de produtos, regras de descontos, descontos condicionados e agendados, né? Além da geração de cotação, quote document. E ele é complementado com billing para a parte de faturamento, né? Invoices, etc. Além disso, tem o Subscription Management, que integra com Commerce Cloud, integra com Service e o Sales em si. Então, ele é integrado 100%, mas é uma nuvem muito personalizada. Você viu que eu só adiciono campos ali na parte administrativa. Toda ela é feita na parte front-end mesmo do Salesforce. E tem muitos objetos customizados para você trabalhar nisso, né? Ele trabalha com vários flows e Apex por trás. O que ocorre se a org tiver muito multi-currency, o CPQ converte direto dependendo do idioma do usuário? Ana, sim e não. Por exemplo, ali eu utilizei uma tabela de referência sem a moeda específica, mas eu poderia colocar um campo chamado currency naquele objeto de pesquisa. E dentro do currency, utilizar o ISO currency, né, o símbolo da moeda, BRL, USD, etc. E para isso eu coloco os preços diferentes. Quando rodar a regra de preço, ele vai buscar a moeda específica, o preço da moeda específica que eu estou usando na cotação ou na conta, aí você que escolhe, né? Mas geralmente você escolhe a currency a partir da conta e a conta manda na oportunidade, manda na cotação e manda no resto. Então você pode fazer essa referência. Quando você tem que criar várias regras de preço sem o lookup query, vai ter que ser uma regra de valor, se você for utilizar valor, para cada moeda, tá? E assim por diante. Então, você tem que usar um para cada moeda. O lookup query facilita muito o multicurrency, que aí você cria várias moedas numa tabela de Excel. Geralmente o cliente já tem, né, várias moedas e várias tabelas de preço, você faz só um objeto com a referência da moeda para jogar a moeda específica. Para multicurrency é muito melhor isso, inclusive, do que trabalhar com várias tabelas de preços, né? Como achamos seu canal nas redes sociais e conteúdos? Marcel, vou divulgar. Inclusive, um amigo meu chamado Marcel está fazendo um site muito legal, tá? Para divulgar exatamente isso. Eu vou colocar o meu LinkedIn para vocês aqui, que é o principal ponto que eu compartilho as coisas, tá, gente? Eu tenho um canal no YouTube também, apesar de não estar muito atualizado, eu venho atualizando com uma frequência regular. Deixa eu compartilhar com vocês também. Vou nem compartilhar o link correto, não, mas está aí, o canal no YouTube e o meu LinkedIn. Beleza? Cliquem, entrem, me sigam, façam o que quiser. Isso daqui o que eu faço é de graça, é gratuito e é por prazer mesmo, é para praticar mais e aprender mais. Tá bom?
Beleza, gente. Muito obrigado por todos. Ó, o Marcel compartilhou aí, ó, o salesforceparatodos.com.br. É um site muito legal que a esposa dele fez, tá? Para ele. Então, para ele não, fez para ele e para todos nós, que vai ser bem bacana o conteúdo que ele vai gerar. Tem meu site também, é guilhermedornelis.com.br. Para quem quiser, pode entrar. Valeu, Natália. Grande Natália. A gente vai se falar mais vezes, viu, Natália? Com certeza. Ótimo dia a todos, ótimo trabalho. Muito obrigado pela presença de todos. Eu vejo gente muito importante aqui. Para mim, na minha carreira Salesforce, eu vejo grandes pessoas que me apoiam sempre, dão valor na presença que seja nos eventos. E isso é muito agregador. Valeu, um abraço a todos. Me mandem mensagens pelo LinkedIn ali para a gente continuar o contato, tá? E sigam a comunidade porque vem mais coisa por aí, tá bom? Um abraço, vou parar a